Eu sou o Ronan do Espírito Santo, eu tenho 45 anos de idade, sou natural aqui de Belo Horizonte e sou praticante das modalidades de esporte, da corrida de rua, do vôlei sentado e do futebol para amputados. Hoje eu estou aqui para me apresentar, acredito que muitas pessoas me conheçam, outras ainda não e outras com certeza ainda vão me conhecer. Eu venho de uma história não diferente de muitas pessoas que com dificuldade, com a família sempre ajudando, e não foi diferente a minha adolescência. Com 14 anos eu optei por praticar esporte. Foi uma decisão minha de ter um motivo para seguir. Ou seja, com 14 anos eu fiquei livre de qualquer tipo de mal que pudesse me fazer e muito preocupado com a minha saúde. Aí eu comecei a praticar esporte com 14 anos e nisso eu comecei a alimentar meus sonhos. Só que nesse caminho eu tive a ideia só de construir os sonhos. Foi a construção, evitando males e preocupando apenas em construir sonhos. E nesses sonhos eu também tive um objetivo de um dia poder ajudar a minha mãe, e através desse processo de ajudar a minha mãe eu consegui comprar uma moto. E essa moto veio, mas ela veio um pouquinho mais tarde, ela veio depois dos meus 18 anos de idade. E com isso veio mais uma vez, vamos construir de novo, vamos tirar a carteira, vamos fazer tudo direitinho para alimentar mais uma vez os nossos sonhos. E veio, a motocicleta veio sim. Foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida. Só que aliado aos esportes, aliado à motocicleta, eu vi que estava num momento muito bacana da minha vida. Só que imprevistos acontecem. Em uma dessas, uma viagem que eu fui tentar realizar para Uberlândia, eu tive uma queda de motocicleta, onde o resultado foi a perda da minha perna esquerda, onde eu estava já com 25 anos e naquele momento, aquele processo de construção que eu estava para a minha vida, de formação, acredito eu que tinha mais coisas para acontecer ainda, aí houve o limite. E o meu limite foi a amputação da perna esquerda. E a partir dali anulou todos os meus sonhos. Eu já não tinha mais sonhos. Eu tive a família para me ajudar, primeiro Deus que me auxiliou assim, me permitiu a vida. Isso para mim foi muito interessante. Eu pude entender que eu estava vivo, pelo menos aceitar que eu estava vivo. O entendimento veio de um tempo mais para frente. Mas nesse tempo mais para frente eu também tive sabedoria que eu iria colocar uma prótese e talvez um dia eu poderia também praticar esporte novamente. E acreditando nisso eu voltei a correr. Só que eu voltei a correr com o auxílio de muletas. E lembrando que a minha construção veio com 14 anos, ou seja, eu queria correr com 14 anos. Eu comecei a correr com 14 anos. E com 25 anos eu fui interrompido. Só que no ano seguinte eu peguei minhas muletas e optei por correr e dar alegria à minha família e aos meus amigos que me ajudaram bastante naquela reconstrução, que já era minha nova vida, ou seja, era uma reconstrução para mim. E com isso eu corri de muletas durante 10 anos. E nesses 10 anos eu aprendi muita coisa. Aprendi a valorizar, reaprendi a ter sonhos novamente. Minha mãe sempre me apoiando e eu trabalhando, e com isso, com essa facilidade que eu encontrei em praticar esportes com relação ao futebol de amputados, ao vôlei sentado e também à corrida de rua. Só que eu era um corredor, até então, só o cara esforçado que corria com muletas. E nesses 10 anos, foi os 10 anos da minha vida que eu passei correndo de muletas, que eu tive a graça da empresa onde eu trabalhei, me forneceu um material muito bom para que eu pudesse correr e novamente alimentar os meus sonhos. Foi a partir daí que a empresa onde eu estava trabalhando teve uma promoção lá de um evento, que era o aniversário da empresa, e essa empresa contactou o Shopping Ortopédico, onde daí veio o novo Ronan, ou seja, foi a empresa que foi encontrada naquele momento e o próprio nome da empresa já dizia que era para reabilitar os sonhos. E naquele momento que eu já estava em reconstrução, eu descobri também que eu poderia estar reabilitando os meus sonhos. Foi onde, através desta empresa, que foi adquirida a minha prótese de corrida, que eu passei por um processo que na minha cabeça poderia ter sido curto, mas as minhas limitações que eu não conhecia, elas me foram apresentadas por um grupo de profissionais, e a partir daí que eu vi a importância de ter um grupo preparado para o desenvolvimento de uma pessoa que tem os sonhos. Então o foco era reabilitar o sonho do Ronan, e foi isso que eu encontrei, e a partir daí veio os primeiros 800 metros, com a ajuda de profissionais gabaritados. Com isso veio os meus primeiros 5 quilômetros correndo com a prótese, e muita gente falando, cara, como é que você faz isso? Eu falei, eu não sei, eu estou no lugar certo. Eu só sei que eu tenho que fazer e vou fazer. E hoje eu já corro meus 21 quilômetros, já participei de provas assim, até então consideradas difíceis para pessoas de duas pernas, só que eu hoje, conhecido hoje como o cara que corre,
e tendo o apoio do Shopping Ortopédico, eu vi que valeu a pena acreditar nos meus sonhos.